Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. É uma satisfação de tê-los aqui na nossa aula sobre teoria de sistemas. Nós vamos fazer um breve panorâmico, um voo panorâmico sobre a teoria de sistemas. É uma teoria muito importante justamente por possibilitar uma visão do todo, uma visão das florestas das teorias organizacionais, uma visão que contempla não apenas a teoria de sistemas, mas tenta ser uma macro ou uma grande teoria que tenta englobar várias outras teorias. Lembrando que muitas das teorias que nós vimos, que nós trabalhamos, são consideradas, como a gente poderia chamar, de pequenas teorias ou teorias que abordam apenas uma parte específica da organização, seja elementos de fora, seja elementos de dentro, e principalmente questões do setor ou de departamentos. A teoria de sistemas tem algumas premissas básicas, tá? Existem sistemas dentro de sistemas, ou seja, a referência é sempre mutável. Eu posso considerar, por exemplo, um corpo humano como um sistema em si, assim como o corpo humano faz parte de um sistema maior, como o caso a gente poderia chamar talvez da sociedade brasileira, da população brasileira. A população brasileira fazer parte de uma população maior da América do Sul, da América Latina, do planeta Terra. Tá? Então, sistemas existem dentro de sistemas, e os sistemas são abertos, tá? Todo sistema na prática é aberto, tá? Mas existem sistemas teóricos que são que a gente considera fechados, que não realizam troca com o meio ambiente, tá? Com o meio externo. E existem funções, que as funções do sistema dependem de sua estrutura, tá? Ou seja, que tem uma relação, tá? Que a estrutura vai auxiliar, vai condicionar a maneira como o sistema reage. Tá? E nós temos várias aplicações, tá? Não só no campo administrativo, mas também em várias outras áreas do conhecimento. Tá? É importante perceber que a teoria de sistemas não surge necessariamente na administração, mas ela surge com o Ludwig von Bertalanffy na biologia, e da biologia ela vai para outras áreas do conhecimento, inclusive para a administração, para a economia, para questões que a gente pode relacionar que são outras ciências, não apenas a ciência inicial que foi a biologia. Tá? E as características da teoria de sistemas, tá? Ou de todo sistema, são três características principais: a entropia, o feedback e a homeostasia. Tá? A entropia é a tendência natural ao desgaste, tá? A tendência natural à morte. Todo sistema, tá? Vamos colocar assim, todo sistema vivo tende ao envelhecimento, tende ao adoecimento, tende à morte. Tá? Então, faz parte da teoria de sistemas. Tá? Então, você tem uma organização, ela tende sempre ao desarranjo, ela tende sempre ao sistema de caos, da bagunça. Tá? E por isso que é importante, por exemplo, a homeostasia, que é esse esforço de regulagem, esse esforço de voltar a uma condição desejável, tá? A uma certa estabilidade. E o feedback, que é a retroalimentação de informações, ou o feedback é o envio de informações sobre aquilo que está acontecendo, e aí, conforme as informações, eu vou adaptar de um jeito ao invés do outro. Tá? Então, são três características importantes que existem em qualquer sistema. Então, no corpo humano existe a entropia, homeostasia, feedback. Tá? Num carro, por exemplo, se a gente adotar o carro, o automóvel como um sistema, existe entropia, feedback, homeostasia no carro, assim como também numa organização. Tá? A teoria de sistemas é uma teoria ampla e ela vai tentar fazer esse equilíbrio, essa harmonia entre elementos internos à organização, e aí nós podemos lembrar dos nossos 4 M's, a questão do marketing, a questão do RH, do finanças, da produção, tá? Ou então 4 M's, que a gente classicamente a gente costuma chamar, né? A questão do man, do money, machine e do marketing. Tá? Então, as nossas 4 áreas das organizações, as nossas áreas clássicas funcionais,
elas tendem a ter questões relacionadas à entropia, questões de homeostasia, questões de feedback e uma adaptação ao meio externo. Tá? Acho que talvez essa é a grande diferença da teoria de sistemas com outras teorias, é que ela tenta fazer esse balanço, esse equilíbrio entre elementos internos com os elementos externos. Tá? E aí a teoria de sistemas ela vai ganhar muito avanço, principalmente por causa da questão tecnológica, tá? Do avanço tecnológico. Todo mundo aqui acho que já ouviu falar, por exemplo, de sistema operacional, tá? De um sistema do computador, tá? Porque houve, de certo modo, uma parceria, uma cooperação entre uma e outra, e aí com o avanço tecnológico vem forte a questão, por exemplo, da teoria do caos, da teoria da complexidade, que seria um avanço da teoria de sistemas. E no lado empresarial, no lado organizacional, tá, aí a gente pode pensar tanto no lado público quanto no privado, a necessidade do gerenciamento da cadeia de valor. Tá? Se o sucesso ou fracasso de uma organização não depende só daquilo que acontece dentro dela, mas da adaptação dela ao meio externo, tá? Então, todo bom gestor, toda boa gestora vai tentar fazer esse equilíbrio, tanto pensando antes da cadeia produtiva quanto depois. Tá? No caso, aí seria a questão, se eu sou uma organização produtiva, começar a também prestar atenção, tentar auxiliar o meu fornecedor, ou então o fornecedor do meu fornecedor, começar a criar parcerias, colaborações, assim como de maneira posterior à minha cadeia produtiva. Se eu sou empresa, eu vou prestar atenção, uma cooperação ao meu cliente, ao meu vendedor, ao meu consumidor final. Tá? Então, essa preocupação que acontece fora da empresa, tá? Mas antes ou depois da minha cadeia de valor, a gente costuma chamar isso de gestão da cadeia de suprimentos, tá? O supply chain management, que é justamente essa sintonia fina entre a organização e seus colaboradores. Lembrando que nós temos questões do microambiente, questões do macroambiente. Tá? O microambiente é aquele elemento mais próximo da organização, o macroambiente, as forças, as tendências mais distantes ou que afetam de forma mais indireta a organização. Tá? Então, acho que nessa questão da teoria de sistemas, vale muito a pena essa questão de essa preocupação, esse olhar preocupado, detalhista com aquilo que acontece tanto do lado de dentro da organização quanto do lado de fora. Tá? Porque a homeostasia, esse equilíbrio, essa volta do equilíbrio, vai ser justamente dessa relação dessas duas áreas aí. Tá? E o que diferencia a abordagem sistêmica de outras abordagens é justamente esse olhar para o todo, esse olhar expansionista, não uma visão reducionista de apenas uma parte, tá? Uma visão que tenta ser sintética, tá? Diferente do pensamento analítico que tenta analisar partes, o pensamento sistético busca agrupar essas várias partes e tentar formar uma função ou uma visão do todo. Tá? Acho que essa é uma questão importante. É uma visão não mecanicista, tá? Um mecanicista no sentido de causa e efeito simples, mas uma visão mais complexa de que a vida é multivariada, que a vida é multifacetada e que se às vezes acontece algo não é por causa de um único simples fator, mas às vezes pequenos fatores que vão compondo uma causa, um resultado maior. Tá? Então, essa visão sistêmica ela te permite a gente explorar outros segmentos, outros elementos. Tá? Então, acho que essa é a grande riqueza, o grande poder da teoria de sistemas. É uma teoria muito válida hoje em dia e que certamente pode contribuir para o avanço da gestão. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, um vídeo curto, mas que tenta fazer essa visão panorâmica aqui sobre a teoria de sistemas. Ok, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.